posso lidar com o meu transtorno de ansiedade? Quem realmente tem transtorno de ansiedade, sofre com isso, sabe o quanto que é ruim e angustiante os sentimentos, as emoções e tudo aquilo que pode trazer de ruim e de negativo aí, essas sensações em excesso, todas essas questões negativas aí que o transtorno de ansiedade pode acarretar na nossa vida. E é por isso que eu estou falando com você, para compartilhar formas eficazes de lidar aí com transtornos de ansiedade. Antes de explorar as questões referentes a como lidar com a ansiedade, é importante a gente saber o que é um transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade, de forma bem resumida, é uma condição de um sentimento que influencia na ansiedade excessiva e isso interfere no nosso bem-estar no geral da nossa vida. Então, a primeira estratégia, e olha, você que está assistindo isso, se você não trabalhar nessa estratégia, então se por acaso você tem qualquer transtorno de ansiedade e você está falhando, principalmente nessa primeira, as chances de trazer um resultado efetivo para a sua ansiedade diminui muito se você não se concentrar neste primeiro item, que é sono. Sono é fundamental para regular o nosso sistema nervoso central, as nossas ativações neurológicas, os nossos neurotransmissores e tudo mais, através de um processo que regula os nossos estados emocionais e lava o nosso cérebro durante a noite como uma forma de restaurar as energias. Então, cansaço, distração, pensamentos em excesso, oscilação emocional, medo constante, inseguranças e várias outras coisas, isso tudo muitas vezes é porque não está acontecendo o processo de lavagem durante a noite cerebral para que você tenha energia para você conseguir fazer as coisas. Porque pensa, para você se concentrar, para você ter um comportamento, um controle maior sobre os seus pensamentos, de controlar esse impulso desses pensamentos recorrentes que vêm e tudo mais, você precisa de energia. E energia você estabelece aí no sono. A segunda estratégia que você pode fazer para lidar com a sua ansiedade é exercício físico. E quando eu falo exercício físico, não necessariamente é você ir na academia. É exercícios físicos num geral, por causa que a partir do momento em que você faz qualquer exercício físico, você libera energia. E se você não libera energia, às vezes essa energia ela fica acumulada, tanto neuronal como física. E isso pode influenciar aí para uma certa agitação ou pensamentos acelerados, principalmente à noite ou na parte da tarde. Como também os exercícios físicos liberam vários tipos de neurotransmissores importantes e que auxiliam a diminuir a ansiedade. Um deles é a endorfina. Você pode até pesquisar, a endorfina ela reduz a ansiedade. A terceira estratégia envolve especificamente nossa alimentação. Toma cuidado, principalmente na forma como você come e o que você come. Quando eu falo na forma como você come, por exemplo, se você não tem um horário regulado para as suas refeições, quando eu falo horário regulado, pessoal, é assim, o máximo possível tentar seguir o mesmo horário até de final de semana. Porém, existe uma tolerância aí que a gente pode colocar de normalmente 1 hora, mais ou menos. Então, dentro de um período de 1 hora, se você se alimentar todos os dias até do final de semana neste horário, isso auxilia no seu relógio biológico. Isso é muito importante por causa que o nosso corpo é como se fosse uma máquina e ele tem um relógio. E esse relógio, muitas vezes, ele é condicionado pela nossa alimentação. E aí também entra o que você come. Então, se você come muito doce, se você come alimentos gordurosos, isso também pode influenciar aí nessa questão referente ao transtorno de ansiedade, no aparecimento de pensamentos negativos, bem como uma oscilação emocional e também sentimentos de fadiga mental e física. Uma outra estratégia que pode ser funcional aí referente a essa questão do transtorno de ansiedade é buscar reduzir o máximo possível o estresse. Lembrando que o estresse agudo, ele é ótimo nas nossas vidas, né? Não é reduzir 100% o estresse, mas controlar para que esse estresse não se torne um estresse crônico. E o que quer dizer isso? Por exemplo, a partir do momento que eu estou trabalhando numa empresa, de repente numa instituição, em que eu começo a ficar bravo
travo e eu começo a ficar ansioso com medo, de repente, sei lá, de acontecer alguma coisa, de eu ser demitido, de, sei lá, alguém falar pra fulano de tal que eu fiz aquilo e tudo mais, enfim, qualquer coisa, a partir do momento que eu tenho medo, isso vai influenciar de forma negativa e vai se tornar uma coisa crônica, porque vai se repetir, como é meu trabalho, isso vai se repetir todos os dias, e aí vai começar a ser uma coisa crônica e isso vai influenciar diretamente nesse estresse na minha vida, podendo prejudicar todas as áreas da minha saúde em geral. Uma outra estratégia que a gente pode começar a pensar para lidar com transtornos de ansiedade é principalmente colocar metas realísticas. A partir do momento em que tem metas bem estabelecidas de acordo com algo que você realmente consiga fazer, é extremamente importante. Como, por exemplo, imagine você que você quer estudar para alguma prova. E aí, a partir desse momento, você tem aí alguns dias e você acredita que o mínimo que você pode estudar é 1 hora. Só que 1 hora, às vezes, exige bastante, porque você vai estar ali durante 1 hora, sem o uso do celular, sem mexer em nada, sem nenhum estímulo, só ali estudando. E às vezes a pessoa ela não tem este estímulo de estudo e de repente ela quer ingressar logo em 1 hora. Às vezes, se você colocar metas mais realísticas em prol de você atingir essa 1 hora, mas não começar nela, então de repente começar com alguns minutos e vai subindo aos poucos até chegar ali nessa 1 hora, isso pode ser muito mais funcional, diminuir a ansiedade e trabalhar aí de forma através de metas realísticas para a conclusão aí deste comportamento. Uma outra estratégia que pode ajudar bastante aí nessa questão do transtorno de ansiedade são exercícios de relaxamento. Então, quando eu falo exercícios de relaxamento, pessoal, não encare isso só relaxar. Você precisa entender o funcionamento dessa questão referente à ansiedade, que está relacionada a um sistema nervoso simpático, que é um sistema de alerta, de ativação, e a partir do momento em que você trabalha com estratégias de relaxamento, você ativa o oposto, que é o parasimpático. Não é somente relaxar, ficar tranquilo, ficar de boa. Não é isso. É você observar que você está entendendo como é que funciona a ansiedade e você está indo no caminho oposto da ativação desses sentimentos. Então, a partir do momento em que você faz exercícios de relaxamento, você ativa o seu sistema nervoso parasimpático e você relaxa mais todo o seu corpo. Isso diz respeito a tensões musculares, pensamentos e várias outras coisas. Uma outra estratégia que pode ajudar bastante nessa questão, principalmente sobre o transtorno de ansiedade, é um bom apoio social. A partir do momento em que a pessoa ela tem um ciclo de pessoas confiáveis, isso vai trazendo uma rede de apoio. Essa rede de apoio é fundamental aí referente a essa questão das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. E dentro das estratégias para trabalhar sobre essa questão dos transtornos de ansiedade, tem a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem que trabalha principalmente essa questão referente às estruturas cognitivas das partes emocionais, bem como a correlação de como essa parte cognitiva de pensamentos, ideias, influenciam nas questões emocionais e que isso também influencia nos comportamentos e nas reações fisiológicas. Porque, pensa comigo, a partir do momento que você está com um transtorno de ansiedade, muitas vezes ele pode ser causado por eventos externos ou internos. Alguma coisa acontece fora de você ou acontece dentro, mesmo que seja, digamos, do nada. E isso gera um pensamento. Como, por exemplo, uma pontada no coração, isso pode gerar um pensamento de alerta. A partir desse momento, eu fico com medo e aí automaticamente eu tenho o sentimento de ansiedade e eu vou sentindo mais ainda essa pressão no peito. Então, percebe? O pensamento que eu tenho vai influenciar na intensificação de todos os meus outros sintomas. Então, a partir do momento que a gente define essas estruturas cognitivas de forma bem mais precisa, trabalhar de acordo com a TCC em relação aos transtornos de ansiedade pode ajudar muito na redução aí dos sintomas de transtornos de ansiedade. Uma das estratégias também muito importantes quando os sintomas de ansiedade eles são mais intensos é principalmente os medicamentos. Existem determinadas classes de medicamentos que atuam através de neurotransmissores que nós temos no cérebro. Isso vai auxiliar principalmente referente a tantas questões cognitivas, por exemplo, na frequência de vezes que os pensamentos aparecem,
às vezes também influenciando em sensações emocionais e também até mesmo questões cognitivas referentes à memória ou questões biológicas, como por exemplo o sono. Então os medicamentos, a partir do momento que a pessoa apresenta uma intensidade maior referente à questão de sintomas, é importantíssimo pensar nessa estratégia medicamentosa para atuar de uma forma bem mais efetiva aí na diminuição dos sintomas de transtornos de ansiedade. Ter esse conhecimento de como lidar com transtornos de ansiedade é extremamente fundamental nos dias de hoje, principalmente por causa que hoje o nosso país é o país onde tem mais ansiosos no mundo. Transtornos de ansiedade, o Brasil é o primeiro lugar aí de país com mais pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Então, é extremamente importante a gente saber como lidar com essas questões para poder desempenhar um papel fundamental, principalmente no bem-estar das pessoas. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração.